Décio Bazin foi um grande investidor brasileiro nas décadas de 70 e 80. Jornalista e formado em contabilidade, Décio escrevia para a Gazeta Mercantil, Folha de São Paulo e a revista Balanço Financeiro. Após quebrar muita cara no mercado de ações, Décio finalmente conseguiu entender como investir da forma correta e a construir uma renda passiva oriunda de seus investimentos. Tanto é que em meados da década de 80, ele afirmou: "Os dividendos que recebo garantem uma retirada equivalente ao salário do presidente de uma empresa." Sua estratégia de investimento é contada em detalhes no livro Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde. Inclusive, essa é a única obra brasileira sobre investimentos que Luiz Barsi recomenda. Se você não sabe quem é Luiz Barsi, ele é um dos maiores, se não o maior investidor brasileiro. Com certeza ele sabe do que está falando. Por isso, se você quer aprender a estratégia que possibilitou Décio Bazin a ter um salário de CEO só com dividendos, assista esse vídeo, pois nele vou buscar explicar sua estratégia em detalhes. Décio Bazin é um dos investidores orientados a longo prazo. Adepto do value investing, ele não se preocupava com flutuações no mercado e nem buscava antecipar seus movimentos. Seu foco era receber dividendos. Seu método de investimento consistia em encontrar empresas sólidas que pagavam bons dividendos. Na época, ele só considerava bons dividendos aqueles que sua taxa anual é equivalente a pelo menos 6% do preço da bolsa. E para a escolha de ações, o método de Bazin consistia em 3 fases. A primeira fase é a pré-qualificação. Essa é a fase onde se escolhe as ações com base no dividend yield da empresa. Esse era o índice de qualificação para determinar se a empresa deveria ser selecionada ou não. A fórmula que calcula esse índice é essa: dividendo por ação no período dividido pelo preço atual vezes 100. As empresas que pagavam dividendos anuais só seriam aceitas se tivessem um índice igual ou acima de 6. As que pagavam semestralmente eram selecionadas como um índice igual ou acima de 3. Já o dividend yield das empresas que pagavam trimestral ou mensalmente foram adaptados para um ano. O próximo passo era saber a rentabilidade do investimento. Todo ano se calculava o dividend yield 2, chamado por Décio Bazin Y2. Esse cálculo sempre é feito em cima do investimento inicial, para saber a rentabilidade do dividendo com relação ao capital inicial investido. Já a fórmula desse índice é essa: dividendos recebidos no período dividido por investimento inicial. Por exemplo, se tivermos um investimento inicial de $10.000 e o valor dos dividendos pagos por uma empresa em um ano for $2.500, o cálculo ficaria assim: 2.500 dividido por 10.000, o que daria o resultado de 0,25 ou 25%. Após isso, era calculado o valor do investimento. Esse cálculo é bem simples. Só precisa multiplicar as ações adquiridas pelo preço atual. Podemos dizer que esse é basicamente o valor que o mercado estaria disposto a pagar por suas ações no momento do cálculo do valor do investimento. Esse índice era calculado também em outubro, juntamente com o Y2 e os dividendos totais. Veja essa tabela retirada do livro que mostra muito bem esses cálculos. A segunda fase é a qualificação. Nessa fase é preciso levantar se há restrições sobre as empresas que foram selecionadas na primeira fase. As restrições se referem a endividamento excessivo ou a qualquer dado suspeito. Se identificado problemas, a empresa deve ser eliminada da lista. É verificado também os 3 últimos anos de dividendos, a fim de descobrir se há consistência no pagamento de dividendos e para saber se o dividend yield sempre foi igual ou acima de 6% ao ano. As empresas que restarem na lista são compradas por cotas iguais. Agora vem a terceira fase, que é o acompanhamento. Na terceira fase, Décio ficava atento ao noticiário sobre suas empresas. Se houvesse algo que podia afetar o lucro e a remuneração das ações, ele vendia seus papéis. Nessa fase é usado o Y2 para fazer o acompanhamento da remuneração da carteira. Em abril e em outubro, época em que a maioria das empresas já haviam pago seus dividendos do ano, era examinado a evolução dos papéis que faziam parte de sua carteira. A ação era vendida quando o Y2 ficava abaixo de 6 em 2 períodos seguidos. Lembrando que o Y2 é calculado em cima do investimento inicial. Por exemplo, se um papel comprado por $10.000 produz $600 em dividendos, ele está dentro dos requisitos para manter em carteira, pois seu Y2 é 6%.
Mas se por acaso houvesse uma redução no dividendo, não é mais conveniente manter esse papel, pois terá uma taxa menor do que 6%, que é uma taxa de remuneração de capital pouco atrativa. Veja esse outro exemplo que Décio apresenta no livro sobre a empresa Mecânica Pesada. Ela saiu de sua carteira após ter 2 períodos consecutivos de Y2 abaixo de 6%. Em 1983, seu Y2 caiu para 4,1% e em 1984, seu Y2 caiu ainda mais, chegando a 2,3%. Como o índice Y2 ficou abaixo de 6 por 2 períodos seguidos, esse papel acabou sendo vendido. Mas ao mesmo tempo em que se analisava as ações em carteira com o índice Y2, também era usado o Y1 para garimpar o mercado em busca de dividend yields atrativos. Veja mais esse exemplo do livro que mostra as compras efetuadas de outubro de 1982 a 1991. Veja que nunca foi comprada uma empresa com dividend yield abaixo de 6%. Todas as empresas tinham Y2 igual a 6 ou maior que 6. Décio também não costumava acompanhar dia a dia a valorização da sua carteira. Para ele, isso só faz sentido para quem é especulador. Não sendo especulador, não é do interesse do investidor saber se suas ações estão subindo ou descendo. Note que essa é uma estratégia bem simples, mas que funcionou muito bem para Décio e os seus clientes. No livro é mostrado o resultado dessa estratégia com o cliente no período que vai entre 1981 a 1992, um período de 11 anos. Esse cliente tinha deixado em 1981 $300 mil para Décio investir, e em abril de 1992 essa quantia havia se transformado em $3.789.600, e seus dividendos somavam $240 mil por ano, ou $20 mil por mês. Isso sem precisar se preocupar com as oscilações do mercado, focando apenas no recebimento de dividendos. Nesse livro, Décio nos mostra que não é preciso técnicas mirabolantes de investimento. Só é preciso paciência, consistência e investir em boas empresas. Investindo assim, é muito pouco provável que você perca dinheiro com ações no longo prazo. Lembrando que não é aconselhável você seguir essa estratégia só porque você viu esse vídeo. Busque estudá-la, adaptá-la à sua realidade e também estudar outros métodos de investimento em ação a longo prazo, para que você se sinta confortável e saiba o que está fazendo na hora de investir. Busque aprender com nomes como Peter Lynch, Benjamin Graham, Louis Barsi, Warren Buffett, Howard Marks e etc. Pois quando falamos de dinheiro, conhecimento é poder. Espero que tenha gostado do vídeo, até a próxima e um forte abraço.